Olá, meu amigo, minha amiga, canal Samuca Esportes está no ar a partir de agora. Vamos falar de Santos, que terminou nesse momento o jogo entre Santos e Atlético. E o Peixe buscou um empate. A gente vai falar do jogo tudo a partir de agora. Antes, se inscreva no canal, ativa o sino, você não perde no conteúdo. Se gostar, você dá o like, porque ajuda no engajamento do canal, ok? Então, bora lá, turminha. Vamos falar do empate que terminou em Minas, Belo Horizonte, MRV Arena. Santos 1, Atlético Mineiro 1, e o Santos foi roubado mais uma vez, exclamação, nós vamos falar tudo aqui nesse vídeo, certo? Primeiramente, vamos começar falando da escalação do Vojvoda do primeiro tempo do Santos, que há muito tempo a gente não via o Santos fazendo um bom primeiro tempo. Praticamente o Santos dominou as ações do primeiro tempo, assim, não teve tantas chances de gols. A gente vai falar de duas claras aqui, mas o Santos dominou o Atlético, não criou nada contra o Santos, o Brasão não fez nenhuma defesa, e o Santos dominou o adversário jogando fora de casa. O que faltou para o Santos foi pontaria nas finalizações e principalmente o seu Neymar Júnior, que um lance capital ali no primeiro tempo, dois, né, na verdade. O primeiro, o Neymar recebeu uma bola do Lautaro Dias, que ganhou a disputa com o zagueiro, rolou pro Neymar, cara a cara, era só o Neymar fazer o gol. O Neymar furou como se fosse um centroavante de várzea e perdeu o gol. Ali o Santos poderia ter feito um gol claro. E a outra situação de gol, a gente vai falar aqui que é uma vergonha, um escárnio que aconteceu com o Santos. O Santos foi roubado em Minas hoje, assaltado, essa que é a palavra. Só que a gente sabe que essa diretoria do Santos, eles não vão fazer nada, né? Esse presidente do Santos é omisso. Eu quero ver se o Alexandre Matos, como diretor de futebol, vai fazer alguma coisa, porque o Santos, mais uma vez, foi roubado pela arbitragem, assaltado. O lance capital do primeiro tempo, certo? Que o Neymar sofreu um pênalti, a bola estava em jogo, o Gustavo Scarpa deu um carrinho no Neymar, fez o pênalti no Neymar, e não teve VAR, não chamou para análise, não chamou para ver se a bola estava em jogo ou não, certo? E o Neymar estava em condição de fazer o gol e foi derrubado pelo Scarpa e sofreu um pênalti claro. Tá aqui a jogada. A gente não mente para ninguém, não. O torcedor Na viu marcação, durante o jogo hoje. olha só, Viu, o ó, tá Scarpa, aqui, ó. aí Eu quero colocar o de lance. passagem pega ali o Neymar, depois Ó, do chute. presta atenção no lance, vou até voltar aqui, ó. Na marcação, Presta atenção, olha aqui, olha olha só, isso. o Scarpa, Olha isso, aí o carrinho por trás. de Isso passagem pega ali o Neymar, de ser depois do pênalti, chute. é um cartão E amarelo o no Neymar tá mínimo. no chão, Mais uma vez, vamos voltar ao lance. olha Aqui, só, ó, o Scarpa, aí pênalti claro. Isso de é uma passagem vergonha, isso pega ali o acontece no Neymar, depois Santos, do isso, chute. né? Futebol E o Neymar brasileiro, tá a no gente chão vê que mais esse uma VAR vez. é uma porcaria, um lixo, realmente. A gente tenta querer falar bem desse VAR, mas não dá. Os caras não sei se estão dormindo lá na cabine ou se eles fazem de má fé realmente contra alguns clubes. Eu acho que é de má fé. Eu acho que é de má fé, porque não é possível um lance desse não ter sido analisado pelo VAR, não ter parado o jogo, a bola tava em jogo, entendeu? Então foi pênalti, se o jogo tivesse parado, tudo bem, a bola não estaria rolando e não ia acontecer nada. Segue a vida. Mas ali a bola estava em jogo e o Neymar sofreu um pênalti claro, e o Santos foi assaltado, foi roubado, certo? Eu quero ver qual que vai ser a atitude da diretoria do Santos, que mais uma vez o clube foi prejudicado. Um clube que disputa ponto a ponto para tentar escapar do rebaixamento não pode ser prejudicado novamente como foi. Eu quero ver o que eles vão fazer, entendeu? Qual que vai ser a atitude? Porque o Santos, para saltar no primeiro tempo, o Santos dominou, e aí veio o segundo tempo. Aquilo que eu falo, o Vojvoda foi muito bem, olha, parabéns ao Vojvoda. Durante a semana ele fez um belíssimo trabalho. Você vê que o treinador é bom realmente, de qualidade, porque em uma semana de treino, quase duas, ele já deu um padrão de jogo ao Santos, uma cara ao time, o time dominou o Atlético no primeiro tempo. Só que ele fez uma boa escalação, mas o Vojvoda, ele só não vai tomar um 9, um 10 hoje, na minha opinião, da nota, porque ele foi infantil no segundo tempo, porque ele tinha o Zé Ivaldo com um cartão amarelo, e um treinador não pode ser infantil de deixar um zagueiro estabanado que nem o Zé Ivaldo, um zagueiro meia boca que nem o Zé Ivaldo, jogar o segundo tempo, voltar para o segundo tempo com um cartão amarelo. Ele teria que ter substituído o Zé Ivaldo ali. Ele errou, foi o erro do Vojvoda. O Zé Ivaldo a gente já sabe que é chucro, que é burro, foi expulso porque ele é um jogador medíocre, burro, certo? E chucro.
mas a culpa é do treinador. O treinador viu isso, todo mundo viu que o Zé Ivaldo não poderia voltar para o segundo tempo estando amarelado, o jogador estabanado. E aí a expulsão era evidente. A primeira bola que ele disputou com o Hulk, ele puxou o Hulk, já tinha cartão amarelo e foi expulso. Então, erro do jogador, sim, mas do treinador também. Não, o Vojvoda, repito, foi excelente, fez um belo trabalho no Santos essa semana, já deu uma outra cara ao time, mexeu muito bem no segundo tempo nas escalações, mas nesse lance do Zé Ivaldo, ele foi um treinador primário, errou um erro primário. Não se deixa o zagueiro amarelado no jogo. Ele vai ser expulso a qualquer momento. E é isso que aconteceu. O Zé Ivaldo foi expulso e aí o jogo mudou completamente. O Santos ficou com um jogador a menos, teve que se virar nos 30, né? O Atlético, lógico, que se aproveitou disso e empurrou o Santos com as costas na parede. E aí saiu o lance que saiu o gol do Atlético, o Igor Gomes em São Paulo, né? Ganhou do Igor Vinícius, que não podia tentar alguma coisa ali, mas não fez. E tocou na saída do goleiro do Santos, fez o gol. O Brazão, que sofreu aquele lance ali, uma joelhada do jogador do Atlético na cabeça, saiu, foi levado de ambulância. A gente espera que esteja tudo bem com ele. Mas ali ele teve que sair, tinha que sair já no primeiro momento, né? Um choque muito forte na cabeça. Ele quis continuou, mas não aguentou. Entrou o Diógenes, que entrou bem, não comprometeu, fez até uma boa defesa ali. E o Santos, que aí o Vojvoda teve que mexer no time, perdendo de 1-0. Ele falou: se eu perder de 1 ou de 2, vai dar na mesma. Então ele mexeu, né? Ele antes colocou já o Frias fazendo a estreia para recompor a defesa e tirou o Guilherme. O Guilherme teve que ser sacrificado, não vinha fazendo um bom jogo. Deixou o Neymar, mais uma vez jogando muito mal. Neymar, péssimo Neymar. Aqui a gente não passa pano para jogador de futebol, já falei. Não, aqui não, comigo não, certo? Eu sou torcedor do Santos, mas não sou cego e não passo pano para ninguém. O Neymar jogou mais uma partida, um segundo tempo horrível do Neymar, não fez nada. Aí o Vojvoda teve que tirar ele depois, acho que até que tirou tarde, poderia ter tirado antes. E com as mudanças, o Santos conseguiu chegar um pouco mais. Com o Tiquinho, que conseguiu brigar com os zagueiros, e também o Cabadeiro, que entrou tentando fazer um alvoroço ali. O Lautaro Dias, no primeiro tempo, fez um bom jogo, tá? Fez um bom jogo o Lautaro. Depois, no segundo, ele deu umas pipocadas, ela estava cansado, e o Vojvoda tinha que mexer. Um jogador a menos, e colocou o Robinho Júnior também, que não deu muito tempo dele fazer muita coisa. Mas aí o Santos, num vacilo ali do Lianco, do zagueiro, uma escapada do Santos, o Santos consegue o pênalti, e aí praticamente o Santos, uma cobrança perfeita do Tiquinho, bateu forte, rasteiro no canto, empatou pro Santos, 1-1, e ali o Santos mereceu o resultado, cara. O Santos não merecia sair de Minas hoje com o resultado negativo, porque o primeiro tempo foi muito bom, assim, não teve muitas chances, mas mandou no jogo, e no segundo, depois da expulsão do Zé Ivaldo, prejudicou totalmente o time. Foi um outro jogo, o Atlético mudou o jogo e fez o gol, mesmo não jogando tão bem, fez o gol, mas o Santos teve ali a sorte, a competência do treinador também de mexer no time e conseguiu esse pênalti, que poderia ter sido 2 pênaltis, porque o primeiro foi escandaloso, né, que eu já mostrei o lance aqui, e o Santos conseguiu esse empate, um ponto que não muda muita coisa para o Santos, mas diante do cenário do jogo, o jogador a menos, jogando fora de casa, conseguiu um empate, pelo menos, valeu a pena. O Santos aí soma um ponto a mais, e agora vai enfrentar o São Paulo na Vila Belmiro no próximo jogo. Mas ficou pra gente, gostei, porque ficou uma sensação de que o time teve uma evolução, melhorou nas mãos do Vojvoda nesse jogo. Você vê que o treinador conseguiu fazer alguma coisa nesse tempo de treino que ele teve, vai melhorar ainda mais com o passar dos jogos, e agora o Santos tem um treinador de verdade, pelo menos isso. Mas não tem uma diretoria de verdade, um diretor de futebol para cobrar a CBF, meter a boca nos microfones, cobrar, porque o Santos vem sendo muito prejudicado nesse campeonato, com erros grosseiros de arbitragem, como esse pênalti escandaloso hoje que não foi marcado para o Santos, uma vergonha para o futebol brasileiro. E o Santos, como sempre, não vai fazer nada, né? Não tem força política fora de campo e, pelo jeito, vai ficar por isso mesmo. Mas diante das circunstâncias, com um jogador a menos, né? E tudo que aconteceu no segundo tempo depois da expulsão, e outro, o Zé Ivaldo ficou provado hoje
né, que ele não deve ser comprado pelo Santos, um jogador que quando você precisa dele, ele faz o que ele fez hoje aí, né? Então, um jogador que está vencendo aí o seu contrato, a opção que o Santos tem de compra por ele, se ele jogar mais alguns jogos, o Santos tem que largar encostado, esperar vencer o prazo dos jogos e devolver ele para o Cruzeiro, porque é um jogador completamente esmiolado, estabanado, não dá para jogar no Santos, porque a hora que você precisa, o cara te larga na mão, o Santos dominando o jogo, ele vai expulso, complica todo o sistema de jogo do Santos. É que o Santos conseguiu esse gol no final, então esse gol de pênalti, esse empate, que dá um pontinho para nós aí, menos mal, aquilo que a gente falava. O Santos precisa da vitória, precisa vencer jogos, o campeonato vai se afunilar, mas diante das circunstâncias, o empate foi bom para o Santos Futebol Clube, beleza? Se você gostar do vídeo, você dá o like, deixa a opinião de vocês nos comentários e vamos para a próxima agora, porque valeu por esse pontinho aí que às vezes pode fazer uma diferença lá na frente. Valeu, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima e eu fui!